neste horário, a Rede Nacional de Comunicação Cristã traz para você a Prece da Meia-Noite, com o missionário Adelino de Carvalho e com a apóstola Sol, Daniela Carvalho. A história do Monte Manaim. Os milagres que Deus opera no Monte Manaim. As curas, as libertações, as soluções de problemas considerados insolúveis, as conquistas de sonhos e a libertação espiritual especializada em quebra de demanda, feitiço, inveja e maldição. Você vai assistir um programa forte, com uma mensagem poderosa, na revelação do Espírito do Deus Todo-Poderoso. No ar, a Prece da Meia-Noite. É meia-noite, é a hora da ação poderosa do Arcanjo Miguel, que é o anjo da justiça de Deus. Paz e luz para você. Eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria e nós vamos nos preparar para o momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Daqui a pouquinho, diretamente do Monte Manaim, a apóstola Sol vai orar forte por você. Afinal, você precisa de uma oração forte, uma oração poderosa, para você se levantar e agir. A fé violenta, a fé poderosa, a fé que te leva a uma decisão certa na sua vida, em direção daquilo que você quer. E aí, o impossível, aquilo que ninguém pode fazer, Deus ele faz, Deus ele opera, mas é preciso ter essa fé violenta, essa fé poderosa. Então daqui a pouquinho, momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Atenção para os nossos telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração. 31 98379 4517 11 99235 9476. Repetindo, 31 98379 4517 11 99235 9476. Tá aí os telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Lembrando que nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, é o início da corrente poderosa, a corrente do Arcanjo Miguel. Quem salva, eu tenho falado aqui sobre isso, quem salva é só Jesus e ninguém mais. Agora, quem nos defende, quem guerreia por nós no mundo espiritual, porque a nossa luta é espiritual, quem batalha por nós no mundo espiritual é o Arcanjo Miguel. A sua luta é espiritual, a sua batalha é espiritual. Então, nesta sexta-feira, em todos os santuários, Reino dos Céus espalhados pelo Brasil, a corrente forte, o início da corrente forte de batalha espiritual do Arcanjo Miguel. Nós vamos agora diretamente ao Monte Manaim, porque é o momento da oração. Aonde você estiver, concentre em Deus e receba agora a oração forte com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Vamos juntos.
chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame hoje e sempre, e eu andarei vestido e armado com as armas espirituais de Deus, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos eles possam ter para me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentem sem ao meu corpo amarrar. O arcanjo Miguel derrube os meus inimigos com o poder de sua espada de fogo. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. O Espírito Santo me cubra de luz e me guie na verdade. E Deus, com a sua infinita misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições de meus inimigos. E eu, para sempre, saberei dizer: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Receba aí esta oração poderosa do sangue de Jesus para você se levantar, colocar o pé no caminho e ir para o santuário. Nesta sexta-feira forte, sexta-feira da batalha espiritual, a corrente poderosa de Josué para derrubar as muralhas que vêm na sua vida, que vêm nos seus caminhos, que impede você de alcançar a promessa de Deus. É uma muralha, como impedia o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, de tomar posse da terra prometida. E depois que as muralhas foram derrubadas, diante da ordem que o arcanjo Miguel deu a Josué das 13 voltas ao redor das muralhas, as muralhas caíram, eles tomaram posse da terra prometida. E é o que vai acontecer com você. Nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, a corrente poderosa do arcanjo Miguel, da derrubada das muralhas e também dos teus inimigos. Coloca o pé no caminho e vá para o santuário antes que seja tarde demais. No mundo espiritual não existe empate. Ou você se posiciona para vencer, ou dá espaço para o inimigo avançar. Não permita que os inimigos espirituais roubem a sua alegria, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade e a felicidade na sua vida sentimental. É tempo de tomar uma atitude de fé, se posicionar no mundo espiritual e derrubar todo o mal que se levanta contra você e sua família. Diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Corrente forte do arcanjo Miguel. Todo vício, amarração financeira, ataque espiritual, doença mandada, inveja e todo o embaraço do diabo que estiver agindo contra a sua vida, não resistirão ao poder da espada de fogo do arcanjo Miguel.
nesta sexta-feira. Você não pode perder. Procure um santuário Reino dos Céus mais próximo de você e participe da corrente forte de batalha espiritual. Às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Mistério que envolve a escada de Jacó, a revelação que Deus mostrou para quem quer subir, quem quer ser um vencedor. Pra quem quer conseguir, Jacó se tornou Israel. Jacó se tornou Israel. Israel de Deus, agora sou eu. Israel de Deus, Israel do Senhor, o Deus provedor. Há um mistério que envolve a escada de Jacó, a revelação que Deus mostrou para quem quer subir, quem quer ser um vencedor, pra quem quer conseguir. Há um mistério que envolve a escada de Jacó, a revelação que Deus mostrou pra quem quer subir, pra quem quer ser um vencedor. Pra quem quer conseguir, pra quem quer conseguir. Há um mistério que envolve a escada de Jacó, a revelação que Deus mostrou pra quem quer subir,
quem quer ser um vencedor, pra quem quer conseguir. Há um mistério que envolve a escada de Jacó, a revelação que Deus mostrou pra quem quer subir, pra quem quer ser um vencedor, pra quem quer conseguir, pra quem quer conseguir. Daqui a pouco eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu estou falando sobre Jacó. É fascinante a história do jovem Jacó. Como Deus pega um cara que não tinha nada na vida, falido, sem dinheiro, sem cama para dormir, dormia no chão, usava uma pedra como travesseiro. Deus pega o cara no pó e o transforma em príncipe através da revelação. É uma palavra forte para quem está endividado, para quem não olha com esperança para o futuro, para quem perdeu o motivo para viver, para quem não sonha mais. Deus ama os sonhadores e Ele vai fazer um reboliço na sua vida e vai dar a você a bênção que Ele deu para Jacó. Daqui a pouco, chame seus amigos, mande-os assistir, porque a palavra é forte para levantar a sua esperança e a sua capacidade de crer. Eu acreditei no que ninguém acreditou. Eu sonhei o que ninguém sonhou. Eu confiei o que ninguém confiou. E onde os outros perderam, eu venci. Diz a palavra de Deus em Gênesis 28:12: E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A subida na escada de Jacó é um marco na vida de multidões que vão ao Monte Manaim. E muitos são os testemunhos de quem com fé sacrifica e recebe de Deus o milagre. Quem sobe a escada de Jacó não desce na vida nunca. Milagres, milagres, milagres. Maria Aparecida, curada de depressão. Maria Veloso conquistou a casa própria. Pierre, curado de bronquite asmática. Isabel, curada de problemas respiratórios após 10 anos. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Agora vamos movimentar a nossa reportagem diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus.
O que não acontece em nenhum outro lugar na terra, acontece no Monte Manaim. E a história da sua vida não vai terminar do jeito que está. Vamos ao Monte Manaim! E é mais um milagre através da força da fé. Milagres, milagres, milagres. Fala seu nome para todos. Tatiana. Você é de onde? Atualmente no Santuário de Lagoinha. Lagoinha aqui em Minas, né? Região metropolitana de Belo Horizonte. Eu tô aqui. Era lá de Juiz de Fora. Eu também era lá de Juiz de Fora. Com meu pai, né? Aí ele foi para Belo Horizonte, eu passei a ser de Belo Horizonte. E através do seu sacrifício, da sua fé no altar, o que Deus está fazendo na sua vida? E fez, né? E muito mais ele vai fazer. Muito mais. Foi a transformação na minha vida sentimental e a realização dos meus sonhos. Por que você não tinha sorte no amor? Não tinha. Não tinha. Era sofrimento um atrás do outro. E era assim, não era da vontade de Deus, né? Eu ia pela minha vontade. E todas as vezes que eu ia pela minha vontade, sempre dava errado. Aí, quando eu tomei a decisão de vir pela vontade de Deus e ser feliz pela vontade de Deus, hoje... Fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Não adianta, a pessoa ficar insistindo, fazendo a coisa errada, vai dar errado mesmo. Vai dar errado. E deu errado, tudo errado. Deu tudo errado. E aí, frustração, decepção. Aí eu achava, é esse aqui, quando vê não era. Aí dava tudo errado, era um sofrimento atrás do outro. Aí você resolveu fazer a coisa certa. Resolvi, foi a partir de quando o nosso apóstolo teve a revelação de fazer, né, o Jardim de Jesus, que foi ali que começou, porque para mim eu já tinha enterrado o meu sonho de ser feliz na vida sentimental há muito tempo. Eu falei, Deus, eu não quero ser mais. Eu fiquei com uma raiva muito grande. E foi quando então o nosso apóstolo começou, né, a falar que ia ter e construir o Jardim para Jesus aqui no Monte Manaim. Foi quando eu trouxe a minha florzinha, falei assim, Deus, aqui vai nascer o meu sonho de ser feliz na vida sentimental. E aí foi indo. Aí eu fui colocando os pedidos na Arca da Aliança, subi a escada de Jacó. O ano passado eu vim para agradecer. Foi fazendo o que tinha que fazer. O que tinha que fazer. Nas mãos de Deus, vou embora, não me preocupo mais, está nas mãos de Deus, agora eu vou. E o sacrifício. Ainda era preciso que profetize. Então eu profetizei e sacrifiquei várias vezes. E aqui está o meu troféu da vitória, o meu convite de casamento. Graças a Deus. Olha aqui que lindo, gente. Olha que chique. Espera aí. Me ajuda aí. Nossa. Tem até... Aqui, quem está escrito aqui? Mostra Sol e ao Bispo Rodrigo Marinho. Ó, e família, que lindo, obrigado. Frase da minha vitória, né? Que está escrito aqui, ó. Vamos lá, leia aí. Eu acreditei quando ninguém acreditou. Eu confiei quando ninguém confiou. Ah, mas aí você pegou minha música, vai. Porque essa música a apóstola canta. Quando ela canta, eu falo assim, essa música é minha. É minha também. E eu venci onde os outros perderam. Porque muitas pessoas desistem, né? Igual eu tentei, né, desistir da vida sentimental. E tem muitas pessoas que desistem porque não acham a pessoa certa, né? Não conseguiu, né? Ter a realização. Não conseguiu. E não aprendeu como ela aprendeu que para você ser feliz no amor, para você ser feliz na vida sentimental, no casamento, primeiro é Deus na sua vida. Você tem que amar a Deus. E você tem que ter ao seu lado uma pessoa que ame a Deus mais do que você. Porque ao contrário, não vai dar certo. Dá errado. Não. Na mesma visão. Porque senão dá errado também. Obedeceu, seguiu a orientação do profeta, fez a coisa certa, deu certo. Escada de Jacó e deu certo. E agora vai realizar, né, o sonho da vida sentimental. Graças a Deus. Vale a pena sacrificar. Muito a pena, muito a pena. Então olha para lá e vamos dar um grito de para profetizar na vida de quem está em casa, no Brasil e no mundo assistindo, porque assim como você conseguiu, você que está aí vai conseguir também, se você fizer como ela fez. 1, 2, 3 e... Eu acreditei quando ninguém acreditou. Eu confiei quando ninguém confiou.
aí, olha, mais um testemunho, mais um milagre, é mais uma pessoa que através de uma decisão, a decisão de sair de casa, de vir aqui, de colocar o pé no caminho, de vir ao santuário, recebeu de Deus aquilo que precisava, conquistou das mãos de Deus aquilo que queria, aquilo que era impossível aos homens, aquilo que era impossível à ciência, à medicina, mas que é possível a Deus. Assim também vai acontecer na sua vida. Coloca o pé no caminho e vá ao santuário. E na sexta-feira a batalha espiritual, o trabalho forte que é travado, que é realizado em seu favor. A história da sua vida não vai continuar do jeito que está. Depois que você colocar os seus pés aqui dentro do santuário, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. No mundo espiritual não existe empate. Ou você se posiciona para vencer, ou dá espaço para o inimigo avançar. Não permita que os inimigos espirituais roubem a sua alegria, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade e a felicidade na sua vida sentimental. É tempo de tomar uma atitude de fé, se posicionar no mundo espiritual e derrubar todo o mal que se levanta contra você e sua família. Diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Corrente forte do Arcanjo Miguel. Todo vício, amarração financeira, ataque espiritual, doença mandada, inveja e todo o embaraço do diabo que estiver agindo contra a sua vida, não resistirão ao poder da espada de fogo do Arcanjo Miguel. Nesta sexta-feira, você não pode perder. Procure um santuário Reino dos Céus mais próximo de você e participe da corrente forte de batalha espiritual. Às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Armo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa. Em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres. Milagres, milagres. Janete Gomes, curada de cistos e hemorragia nos ovários. Sebastião Paulino, filho liberto do alcoolismo. Nivaldo Severiano, curado de enfermidade na cabeça.
Ozaque Martins, liberto do vício nas drogas. Reino dos Céus. Reino dos Céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Paz e luz, povo de Deus, paz e luz, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Quem vos fala aqui é o bispo Wellington Ribeiro, o profeta Eliseu, e eu estou aqui no Monte Manaim, e o Monte Manaim é o lugar dos grandes milagres de Deus. Que maravilha! Estar aqui é você estar buscando de Deus a sua resposta. Aquilo que você não recebe igreja nenhuma, eu tenho certeza que quando você coloca os seus pés aqui, você recebe. E eu estou aqui diante do Rio Sagrado, o Rio Sagrado, aonde acontece durante o ano os 7 mergulhos. A palavra de Deus fala lá em 2 Reis, capítulo 5, da história de Naamã. Você conhece a história de Naamã? Um homem importante, que lutava, batalhava, mas ele não conseguia vencer um problema que ele tinha. Era uma lepra que apareceu no corpo dele. Já tinha procurado recurso em vários lugares e nada. Até que um dia ele ficou sabendo de um profeta de Deus que poderia ajudá-lo. Ele foi em encontro desse profeta. E esse profeta ele chamava Eliseu, profeta Eliseu, que andou com Elias, que recebeu de Deus a porção dobrada do Espírito de Deus. E através da vida deste homem, Deus operou 14 grandes milagres. E um desses milagres foi na história e na vida de Naamã. Ele falou para ele: olha, vai lá no Rio Jordão e desce as águas 7 vezes. E quando o auxiliar do profeta Eliseu levou a mensagem para Naamã, ele não queria. Ele queria que o profeta viesse até ele, colocasse a mão na cabeça e abençoasse ele. Mas não foi do jeito que ele queria, não. As coisas de Deus não é do jeito que você quer. Tem pessoas que viajam horas, tem pessoas que às vezes ela sai de outro país, porque recebeu a revelação de Deus do que acontece aqui no Monte Manaim. Aí a pessoa vai ter o profeta, a profetisa, são preparados espiritualmente porque são atos proféticos que são realizados aqui. E um deles é no Rio Sagrado. Então Naamã teve que quebrar o orgulho que tinha dentro dele, porque ele não queria ser abaixado diante das águas. Foi quebrado primeiro o orgulho, depois ele desceu as águas, foi purificado, curado, deu testemunho. E a palavra de Deus disse que Deus não mudou, é o mesmo hoje, ontem, será eternamente. E aqui, ó, aqui é o lugar onde você vai receber a sua cura, a sua libertação, a libertação do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Você que está aí, ó, sofrendo por causa de uma enfermidade, você que está aí sofrendo por causa de uma ferida no seu corpo que não cicatriza. Eu lembro de um homem que chegou aqui com a perna dele toda enfaixada, e ele tinha uma ferida na perna dele. Ele não estava sofrendo com diabetes. Os exames que ele fez não dava diabetes. Mas só que a ferida da perna dele não fechava. E era um trabalho espiritual que fizeram para ele. Aí ele foi até o santuário, conversou com o profeta levou ele a fazer um sacrifício. Ele fez, porque ele precisava. Quando a pessoa precisa, ela obedece. Agora, quando a pessoa
ela precisa e questiona, ela continua com sofrimento, porque o sofrimento é seu. Deus só vai agir se você fizer a sua parte. E esse irmão veio, entrou nas águas, abriu os 7 mergulhos, deu os 3 primeiros mergulhos, depois ele voltou para dar o testemunho. Aquela ferida cicatrizou e ele foi curado para a glória de Deus. E daqui do Rio Sagrado quero mandar uma bênção para você. E quero profetizar que nada vai te impedir de você poder colocar os seus pés aqui, neste lugar sagrado. E eu, Bispo Wellington Ribeiro, o profeta Eliseu, eu vou estar aqui para te receber, para te levar às águas. Mostra as águas. Aqui. Você, Deus e o profeta. E você vai dar o seu testemunho. Que Deus te abençoe. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Paz e luz. As águas que curam o povo no Monte Manaim, águas sagradas do renovo, Monte Manaim. O tempo passou e Deus não mudou. Olhou pra mim, me revelou o Monte Manaim e o rio sagrado para curar. Está chegando o dia, está chegando a hora. O Monte Manaim abrirá as suas portas para receber você, para subir a escada de Jacó e renovar a sua aliança com Deus em Moshab Elohim. Julho é o mês mais sagrado do ano. O número 7 representa a perfeição divina e por isso, neste mês, firmamos uma aliança com o poderoso de Jacó. Diz a palavra de Deus: então levantou-se Jacó de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Gênesis 28:18. Foi o que Jacó fez em Betel, ao ter a visão da escada. Selou sua aliança com Deus, usando uma pedra como símbolo de força e fé. Assim como Deus prosperou Jacó e o tornou uma referência de bênçãos e conquistas, Ele também prosperará você e mudará a sua história. 25 de julho, o dia da subida da escada de Jacó, o dia da aliança com Deus. Aliança com Deus é força, é o que nos sustenta de pé. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho.
Em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres, milagres, milagres. Claudete Oliveira, filho liberto do vício em bebida alcoólica após 15 anos. Marilene conquistou a aposentadoria. Juliardes realizou o sonho de comprar terreno após 14 anos. Maria José, curada de depressão. Reino dos Céus, Reino dos Céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Estamos na prece da meia-noite. Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria e agora nós vamos movimentar a nossa reportagem diretamente do santuário e você vai acompanhar comigo mais um testemunho de fé, mais uma pessoa que colocou o pé no caminho, que veio para o santuário, iniciou a corrente forte, a corrente poderosa de libertação espiritual na Sexta-feira Forte e alcançou a libertação completa, a libertação total. Não é um alívio somente que a pessoa tem do sofrimento, da dor que ela vem sentindo, mas é o resultado, é a resposta direta. É o resultado na vida da pessoa de forma definitiva, onde aquele sofrimento que vinha passa a não ter mais. Por quê? Porque através da corrente e os atos proféticos que nós realizamos aqui dentro do santuário, nós arrancamos o mal na raiz. O mal é arrancado na sua origem, na sua raiz. Arrancou na raiz. Isso pastor de igreja fraca não sabe fazer. Quem é religioso não sabe fazer isso, porque não é uma oração, não é uma prece, não é uma reza, é ir na origem do seu problema e arrancar isso de vez. Arrancou na raiz, aí você não tem mais por que sofrer, porque cessou, acabou aquele sofrimento de vez. Como você vai acompanhar agora aqui no nosso programa, mais um testemunho que é a prova viva, real, do que está acontecendo dentro do santuário. Milagres, milagres, milagres. Eu estou no santuário em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, onde o Espírito de Deus tem operado na vida de cada pessoa que aqui tem iniciado a corrente forte, tem feito os atos proféticos. Eu converso com mais uma filha. Qual o seu nome? Maria Lúcia Oliveira. Maria Lúcia, que bairro a senhora é? Cocaia. Cocaia. Qual foi a vitória que você alcançou através de estar no santuário, fazendo os atos proféticos, seguindo as orientações? Eu cheguei aqui em junho, no mês de junho, frustrada, porque em março eu tive 3 oportunidades de serviço e por escolha de valores e conforto, eu acabei escolhendo um que não era para ser e perdi os 3 ao mesmo tempo, E aí eu cheguei aqui frustrada, falei com a senhora e que estava muito chateada, Depois de muitos anos sem trabalhar, Deus me deu a oportunidade e eu não soube escolher, Acabei jogando fora os 3. E aí determinei para ele que para mim ficar aqui eu queria uma oportunidade de novo, porque eu tô com 52 anos, mas eu quero ser útil, me sentir viva. E aí quando foi dia 25, eu fui fazer um passeio e lá no meio do tumulto eu recebi uma ligação de uma outra oportunidade. E eu agarrei com unhas e dentes e começo segunda-feira, em nome de Jesus. Olha só que maravilha! E você subiu a escada de Jacó? Subi também, a escada de Jacó. Subiu a escada de Jacó e ela chegou aqui muito frustrada, que ela tinha perdido 3 oportunidades de emprego.
e nada mais se abria, e Deus revelou: suba a escada de Jacó, faça aliança com Deus, e agora surgiu, a porta de emprego abriu. Graças a Deus, estou satisfeito e feliz. Olha só, 17 anos sem ter a carteira assinada, trabalhava um serviço daqui e dali. Na verdade, eu estava sem trabalhar mesmo. Sem trabalhar mesmo. Para mesmo que eu faço bolo e tudo, estava tudo travado. Viu Monte Manaim, escada de Jacó, e a porta abriu. Abriu e vai abrir mais ainda. Em nome de Jesus, amém? O milagre acontecer, tudo faz estremecer. Sua vida, sua história nunca mais será a mesma. Quem te viu antes daqui não vai te reconhecer, pois a mão que te levanta agora é a mão de Jesus. Viu aí como aconteceu na vida dessa pessoa? Vai também acontecer na sua vida. Então se levante, coloque o pé no caminho e vá ao santuário. Nesta sexta-feira, a corrente forte, poderosa de batalha espiritual, o trabalho forte dentro do santuário em seu favor. Em todos os santuários, Reino dos Céus, espalhados pelo Brasil. Diz a palavra de Deus em Gênesis 28:12: E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A subida na escada de Jacó é um marco na vida de multidões que vão ao Monte Manaim. E muitos são os testemunhos de quem com fé sacrifica e recebe de Deus o milagre. Quem sobe a escada de Jacó não desce na vida nunca. Um jovem ferido teve uma revelação. Pelo seu próprio irmão perseguido, deitou no chão. Usou como travesseiro uma pedra que escondia o mistério de Deus que sonhos foi revelado. Enquanto Jacó dormia, e quando acordou, Jacó derramou o óleo na pedra. Era uma oferta, era uma oferta, e fez um voto perante a Deus ao enxergar a grandeza do céu. Ser fiel, de ser fiel, de Jacó vem Israel, de Jacó vem Israel, revelação, revelação, de Jacó vem Israel, de Jacó. Revelação.
passou e Deus não mudou. Hoje eu posso subir a escada do Senhor. O tempo passou e Deus não mudou. Hoje eu posso subir a escada do Senhor. Ei, Manaim, hoje eu posso subir até Monte Elohim. Ei, Manaim, hoje eu posso subir até Monte Elohim. De Jacó vem Israel, de Jacó vem Israel. Revelação. O tempo passou e Deus não mudou. Hoje eu posso subir a escada do Senhor. O tempo passou e Deus não mudou. Hoje eu posso subir a escada do Senhor. Ei, Manaim, hoje eu posso subir até Monte Elohim. Ei, Manaim, hoje eu posso subir até Monte Elohim. De Jacó vem Israel, de Jacó vem Israel. Revelação, revelação. De Jacó vem Israel, de Jacó vem Israel. Revelação, revelação do reino do céu. Louvor maravilhoso, maravilhoso. Existem dois tipos de pessoas que nasceram no mundo. Uma é o perdedor, que joga a toalha, que já se entregou. E aquele segundo tipo é o Jacó. Dentro de Rebeca tinha duas nações. Deus falou com ela, mãe de Jacó. Uma é fraca, a outra é forte. Uma é perdedora e a outra nasceu para lutar. Esse era Jacó. Esse é o Adelino. Nasceu para lutar. Parte para cima. Enfrenta. Deus não gosta de covardes, de quem retrocede, medrosos que não se arriscam porque não acreditam na vitória. Esta palavra é para você, porque Deus quer fazer um reboliço na sua vida e você não deixa. Abra sua alma, abra seu coração e acredite na grandeza de Deus, porque a obra é dele, é ele que vai fazer. Eu vou fechar lendo Gênesis 32, quando Jacó passa por um lugar chamado Manaim, acampamento dos anjos. 32, 1 e 2. E foi também Jacó, o seu caminho, encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar de Manaim, que traduzido quer dizer acampamento dos anjos.
Então tem que passar para o Manaim para você chegar no Val de Jaboque, onde Jacó lutou com o anjo, aonde se estabeleceu a bênção de Peniel na vida de Jacó. Gênesis 32, 22, é fantástico, porque as pessoas falam assim, glória a Deus por Jesus. As pessoas falam, Jesus veio de Israel, minha cultura é judaica cristã, porque Jesus veio de Israel, filho de uma judia, Maria era judia, filho de Deus e filho de Maria. Então, todo mundo é encantado com Israel, eu também sou, eu vou a Israel todo ano. Mas não sabe que Israel passou a ser Israel quando Jacó lutou com o anjo e venceu o anjo. Ou seja, Deus estava formando ali uma nação para vencer homens e anjos, para vencer demônios, para vencer hostes do inferno, para vencer inimigos de todo lugar, porque Deus não chamou você, e Deus não levantou Jacó para ser perdedor, Deus não levantou Jacó para esmorecer, desanimar, olhar para trás, olhar para os lados. Deus levantou Jacó para ser príncipe. Israel é príncipe. Deus chamou você, mulher, para ser princesa. Erga tua cabeça, o homem não conseguirá apagar o brilho da glória de Deus na tua vida. Deus chamou você, mulher, para ser edificadora da tua casa. Tome as rédeas, porque esta palavra é para você. Deus te chamou, varão, homem de Deus, para você levar sua casa a libertação, a vitória, a glória de Deus, a se tornar príncipes, seus filhos príncipes, princesas, pessoas que têm a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, dono do ouro e da prata. Gênesis 32 diz assim: e levantou-se aquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e foi Jacó e passou o val de Jaboque, e tornou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha, ou seja, gado, as riquezas dele, as famílias dos servos, tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão. Olha que coisa interessante. E lutou com ele um varão. Os anjos têm poder de personificarem, se tornarem uma pessoa. Quando a obra começou, entrou um homem na Capela da Bênção da Pampulha, que depois passou a ser a Catedral da Esperança, em Belo Horizonte, com um livro na mão, um livro preto. Aquele homem esperou todo mundo sair para conversar comigo. Eu era muito novo, tinha 20 e poucos anos. E ele me contou toda a história da minha vida. Hoje eu sei porque eu já passei, mas eu não sabia. E ele contou: olha, vai acontecer isso. Você vai conquistar isso. Foi contando. Ele falou: mas não é a primeira vez que Deus levanta um homem para trazer à terra a revelação do reino dos céus e mostrar que quem revela é o Espírito. Mas Deus usa homens e Ele te separou para isso, te escolheu. Teve um outro que Deus levantou, mas ele caiu. E você tem que tomar cuidado, porque o que caiu, não caiu por causa da prostituição, do adultério, da desonestidade, do roubo, do assassinato, não, da feitiçaria, não. Ele caiu no laço da religiosidade, ele se tornou religioso.
um evangélico religioso, e perdeu a visão da glória do reino que é revelada pelo Espírito. Depois que ele me contou tudo isso, falou muito, ele me deu o livro. Na capa do livro estava escrito Evangelho do Reino dos Céus. Eu peguei o livro, dei para uma diaconisa, falei, guarda no meu gabinete. E ele foi embora. Quando ele saiu na porta, eu fiquei pensando. Fui atrás dele. Aquele galpão enorme da Pampulha. Em frente ele tinha um ponto de ônibus. Eu fui atrás dele. Quando eu cheguei lá, no passeio ele não estava mais. Ele pode ter tomado o ônibus, mas eu acredito que era um anjo de Deus que cumpriu a missão dele de me passar aquele livro e foi embora. Então eu voltei até o meu gabinete, que ficava debaixo do altar, onde eu tinha guardado o livro que ele me deu, o Evangelho do Reino dos Céus. Abri a porta, olhei na mesa e ele não estava mais. Chamei a diaconisa, disse, o livro que eu dei para a senhora, cadê ele? Ela falou, eu coloquei em cima da mesa do senhor. Eu falei, mas não está. Quem entrou na minha sala? Ela disse, ninguém. Então eu entendi que aquele Evangelho do Reino dos Céus não era um livro físico, mas um livro espiritual. E eu só vim entender isso depois. Porque o reino não é revelado pelo homem, nem pela letra. Jesus disse para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és pedra, tu és Pedro. Pedro é masculino de pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? É Pedro? Não, é a revelação de Jacó. A revelação de Jacó. Essa pedra não é um papa, não é um pastor, não é um bispo, não é um apóstolo, não é um Adelino. É a revelação. É a revelação. É a revelação. Eu tenho grandes amigos padres, pastores, bispos. E hoje há um entendimento da importância da revelação espiritual para entender esta passagem de Jesus, do Evangelho de São Mateus, capítulo 16. E te darei as chaves do reino dos céus. Então, meus irmãos, quando Jacó encontrou-se com aquele homem no val de Jaboque, Gênesis 32, 24, e começou a lutar com aquele varão. E diz assim, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, aquele varão, aquele anjo, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, quando lutava com ele. E disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. A alva é a atmosfera celestial que acompanha os anjos. É glorioso isso, tem gente que não sabe o que é isso.
já a alva subiu. Nós vivemos e dependemos da atmosfera para respirar e viver. O peixe depende da água para viver. Os anjos da alva. E ele disse: a alva já subiu e eu tenho que ir. Porém, Jacó disse-lhe, eu estou no versículo 26, Gênesis 32, 26. Você precisa ler e orar nisso aqui, porque a maioria das pessoas não tem essa revelação de Jacó, por isso vive miseravelmente como vivia Jacó e nunca se tornam príncipes e nem princesas. Aí Jacó agarrou o anjo, versículo 26, e disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. É fantástico isso. Não te deixarei ir. Enquanto tu não me abençoares, eu não te deixarei ir. E disse-lhe o anjo: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e venceste. Eles não têm coragem de pregar sobre isso. Pastores não têm coragem de pregar que houve um homem que venceu os anjos, lutou com os anjos e com os homens e venceu. Não tem coragem, mas eu tenho coragem porque está na palavra de Deus. Lute, porque Deus quer fazer de você príncipe. Nós somos filhos. Deus quer fazer de você príncipe. Não adoramos anjos, adoramos a Deus, porque somos príncipes, vencedores. Somos vencedores porque enfrentamos a luta de cabeça erguida, na certeza da vitória. Versículo 28. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e venceste, prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? O nome dele não era importante ali. O importante era a bênção. E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, que traduzido do hebraico significa: vi Deus face a face e minha vida foi salva. Ele não viu Deus face a face, ele viu o anjo. Mas naquele momento ali, aquele anjo estava cumprindo uma determinação, uma ordem de Deus. Jacó, de um jovem miserável, como Adelino, a história do Adelino se parece com a história de Jacó, porque eu também era miserável. Também deitava no chão. E também tive a revelação do Espírito Santo. Jacó, um jovem miserável, se transformou num príncipe. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Para isso tem que ter garra. Tem que ter garra. Eu tenho no meu gabinete
na minha residência. Águia, de todo jeito. Mas tem uma que eu ganhei do Rodrigo Maria, que é muito especial para mim. Eu vou pedir a TV Reino e a TV Reino vai mostrar para vocês a águia que eu tenho em cima da minha estante. Olha só. Olha a cara dela. Olha as garras dela. Isso é Jacó. É Jacó purinho. O que pega, não larga. Estraçalha, cobra, serpente. A águia é temida. Volta pra mim. Aí. A águia é temida. Porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor voarão como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha a sua vida, tá a mesma coisa, tem quanto tempo? Não vai para frente, não prospera, não tem paz, não tem alegria, não tem motivação. Mas Deus vai mudar essa situação. Tu és águia. E eu estou passando para você os segredos espirituais de Jacó. A aliança só o princípio. A luta com o anjo é a transformação. E foi assim que Jacó foi transformado, de um jovem miserável a um príncipe de Deus. Está chegando o dia, está chegando a hora. O Monte Manaim abrirá as suas portas para receber você, para subir a escada de Jacó e renovar a sua aliança com Deus em Moshab Elohim. Julho é o mês mais sagrado do ano. O número 7 representa a perfeição divina e por isso, neste mês, firmamos uma aliança com o poderoso de Jacó. Diz a palavra de Deus: então levantou-se Jacó de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Gênesis 28:18. Foi o que Jacó fez em Betel, ao ter a visão da escada. Selou sua aliança com Deus, usando uma pedra como símbolo de força e fé. Assim como Deus prosperou Jacó e o tornou uma referência de bênçãos e conquistas, Ele também prosperará você e mudará a sua história. 25 de julho, o dia da subida da escada de Jacó, o dia da aliança com Deus. Aliança com Deus é força, é o que nos sustenta de pé. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Carmo.
em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres, milagres, milagres. Maria Pia, liberta do vício do cigarro após 15 anos. Carlos Alberto, filho liberto do vício nas drogas através da corrente. Célia, filhos foram libertos do vício em drogas. Maria Anastácia, curada de reumatismo. Reino dos Céus, Reino dos Céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. E assim nós chegamos aos momentos finais do nosso programa de hoje, a prece poderosa da meia-noite. A nossa programação continua 24 horas no ar, ao vivo, no YouTube da Igreja Reino dos Céus. Acesse o nosso canal e se inscreva no nosso canal e seja membro da Igreja Reino dos Céus no YouTube. E também nas redes sociais e no YouTube do Apóstolo Adelino de Carvalho, da Apóstola Sol Daniela Carvalho, as orações poderosas e as revelações fortes do Espírito de Deus através do apóstolo e da apóstola para você. Então, na rede social, no YouTube do Apóstolo Adelino de Carvalho e da Apóstola Sol Daniela Carvalho. Me siga nas minhas redes sociais, Bispo Rodrigo de Carvalho. Todos os dias uma palavra revelada do Espírito de Deus para abençoar a sua vida. Você que tem sido abençoado através do nosso programa e deseja semear nesta obra, através do seu dízimo, da sua oferta, atenção para as contas do santuário e do altar do Monte Manaim para você entregar o seu dízimo e dar a sua oferta nesta obra forte da revelação. Não deixe esta programação sair do ar. Seja um provedor do santuário. Faça seu depósito ou transferência nas seguintes contas: Caixa Econômica, agência 1746, conta 2527, dígito 9, operação 003. Banco Itaú, agência 3179, conta 34233, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0054, conta 10514, dígito 7. Aponte a câmera do celular para o QR Code e dê sua oferta. Chave Pix CNPJ 2813740000149. Depois que você fizer o depósito ou Pix ou a transferência bancária para o santuário ou para o altar do Monte Manaim, pegue o comprovante e mande esse comprovante para mim, para ser consagrado no altar de Deus. O que é consagrado é sagrado, pertence a Deus. Mande o seu nome, a sua cidade, a sua data de nascimento e nós vamos incluir o seu nome, o nome da sua família no livro da oração do Monte Manaim. Atenção para os telefones para que você envie o comprovante do dízimo, da oferta que vai ser consagrado
no altar de Deus. Envie a foto do comprovante para o WhatsApp 11 992 35 9476. Eu vou consagrar e ministrar sobre a sua vida a bênção da prosperidade, que é a bênção de Jeová Jiré, o Deus dono do ouro e da prata, realizador de sonhos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus, e que você tenha um dia vitorioso e abençoado, na certeza que você não está só. Deus está com você, e abaixo de Deus eu estou aqui junto com você, e não vou parar de orar enquanto eu não ouvir o seu testemunho de fé. Paz e luz! Vamos juntos! Já somos 80 mil inscritos no YouTube da Igreja Reino dos Céus. São milhares de vidas sendo alcançadas, restauradas e impactadas pelo poder de Deus todos os dias. E é apenas o começo, pois o Reino dos Céus não para de crescer. Acesse youtube.com/TV Reino, inscreva-se, compartilhe e continue sendo muito abençoado através da nossa programação 24 horas. Igreja Reino dos Céus, uma obra forte para abalar o Brasil e o mundo.